O texto de hoje você vai encontrar na página 1130, parte B. O primeiro tema diz aí: Jesus é condenado pelo Sinédrio. O segundo, remorso e suicídio de Judas. Se der tempo, Jesus diante de Pilatos pela primeira vez, tá? O primeiro texto você vai encontrar em Mateus 27, no primeiro versículo. Diz: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. O texto de Marcos 15, versículo 1, diz que de manhã cedo, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Quem era Pilatos? Era quem estava governando Jerusalém, aquela parte de Jerusalém, né? Lucas 22, versículo 66 ao 71, vai dizer que, ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Jesus está falando sobre um problema que existia desde quando eles queriam pegar Jesus em alguma acusação, e aí eles chegaram com uma indagação, e Jesus vai e fala: bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo a pergunta de vocês. E a pergunta que Jesus faz é: o batismo de João era do céu ou da terra? Lembra dessa história? Agora Jesus está fazendo menção daquele outro momento, né? Verso 69, Lucas 22, 69 diz: mas de agora em diante o Filho do Homem está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, ou seja, à destra do El Shaddai. Então perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios deles. Pronto. E aqui está a decisão de matarem Jesus. Esses 4 textos estão dizendo claramente, e aqui na Bíblia, em ordem cronológica, você encontra eles um seguindo o outro, tá bom? Todos juntos aqui. Agora, o próximo tema vai falar do remorso e suicídio de Judas, né? Mateus 27, 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, dizendo: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiro. Por isso ele se chama campo de sangue, até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que fui avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Atos capítulo 1, versículo 18 diz: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se de Aceldama, isto é, campo de sangue. Ok? E aí, então, Jesus chega diante de Pilatos pela primeira vez. Esse texto está em Mateus 27, do 11 ao 13. Diz Mateus 27, 11. Jesus foi posto diante do governador, Pilatos é o governador, e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sumos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou: você não ouve as acusações ou a acusação que eles estão fazendo contra você?
Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Marcos capítulo 15, ainda falando desse mesmo momento da história, no versículo 2 de Marcos 15, você vai ver assim, olha, você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, né? Tu dizes, respondeu Jesus. O chefe dos sacerdotes o acusava de muitas coisas, então Pilatos lhe perguntou, novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas estão lhe acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Mesma coisa, né? Marcos 15, do versículo 2 ao 5. O texto de Lucas, no capítulo 23, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim, então toda a assembleia levantou-se e o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação, ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Que assim, Roma estava dominando lá. Como é que ele pode dizer que é rei, né? Então, seria uma afronta, seria uma denúncia de um início de uma sedição, de uma rebelião, né? Então, quando se diz, ele mesmo disse que é o Cristo, para o judeu é exatamente isso, porque o Cristo, o Mashiach, o Messias, ele não vem como salvador de sua alma. Não, para o judeu não. Ele vem para reinar. Ele é o descendente de Davi, o grande rei, vem para reinar sobre todas as nações, a partir de Jerusalém. Então, dentro dessa acusação, você começa a ver claramente qual é a ideia deles a respeito de Cristo. Então, Pilatos, quando pergunta se tu és rei dos judeus, tu dizes, ele respondeu, no verso 4 de Lucas 23, diz, então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiram, disseram, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e já chegou até aqui. Agora, o último que vai falar nesse assunto é o apóstolo João, no capítulo 18, e no versículo 28, vai seguir dizendo assim, ó, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório e já estava amanhecendo. Para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha bem, o início aqui, na verdade, está no período de Páscoa, gente, período dos pães asmos. Jesus já celebrou a Páscoa, ou seja, a Páscoa é o primeiro dia, a celebração da morte do Cordeiro. Mas tem uma convocação no final, primeiro sábado, né, e último sábado. Uma convocação no final. E eles não queriam perder essa convocação no final. Porque se contaminasse, teria que passar 7 dias se purificando. Entendeu? Eles não podiam entrar no pretório, porque ali é gentil. Ali é só gente de Roma. Eles iriam se contaminar. Então eles não entraram para não se contaminar cerimonialmente. E Pilatos então saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra esse homem? E aí eles responderam, se ele não fosse criminoso, nós não teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, ou seja, a lei de Roma, eu não encontro, dentro da lei de Roma, não tem como acusar. Dentro da lei de Roma, eu, governador Pilatos, eu não tenho como condenar esse homem. Se tem alguma coisa na lei de vocês, levem, vocês julguem lá do jeito que vocês acharem melhor. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Então, Lucas 18, ainda no versículo 31, quando Pilatos diz, julguem vocês mesmos, ele está dizendo que a lei de Roma não tem como condenar um homem, só pelo fato de ele ter dito alguma coisa. Ou seja, mesmo que ele tivesse declarado, não, eu sou o rei dos judeus, qual é o crime que tem nisso? É a mesma coisa. Ou dizer assim, fulano é isso, fulano é aquilo. Qual é o crime? Por causa de uma opinião, né? Ele tem que mostrar pelos atos que ele realmente estava organizando uma sedição, uma rebelião. Por isso que Roma não condena ninguém sem primeiro ouvir, ou seja, ele tinha que se defender. A acusação é o quê? Esse cara disse que é rei? Tá. Baseado em quê? Você está dizendo que é rei? Não, é você que está me dizendo que eu sou rei. Tá? E, tipo, qual é a base? Não tem crime aqui. Não tem crime aqui. E aí Pilatos, quando disse para eles irem e julgar conforme a lei, aí os judeus, aqui, a liderança religiosa, disse, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Aí Pilatos cai em si. Peraí. Então, verso 32 de João capítulo 18.
Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer, né? Nós não temos o direito de matar ninguém, ou seja, eles já estavam decididos matar. Agora era só achar uma desculpa. E quem tinha o poder de matar ou liberar alguém era Roma. E eles estavam lá pedindo a Roma, por favor, matem esse homem, porque nós não temos o direito de matar esse homem. Nós queremos a morte desse homem. Aí Roma vai e diz, não, mas nós precisamos de uma base para essas acusações. No nosso código aqui não tem como não. Né? A jurisprudência romana é corretinha. Não dá para condenar alguém sem devido processo ali decorrer. E aí, bom, versículo 33 de João 18 vai dizer, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? A insistência de Pilatos é só nisso, porque se Jesus andasse dizendo que era o rei dos judeus por aí, ele estaria realmente começando uma rebelião, querem tomar o governo ali, né? E aí teria motivo para, baseado nisso, dizer, ó, esse cara foi morto porque estava começando uma rebelião contra o governo de Roma. Verso 34, perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Eita, Jesus já pôs ele no canto dele. Ou seja, você é o cara que vai me julgar, você é o cara que está fazendo as acusações, está fazendo as perguntas, e mesmo assim, você não sabe nem o que está fazendo? Essa pergunta é sua mesmo ou é de outras pessoas? Ou seja, quem é que está usando, manipulando você, Pilatos? Verso 35, respondeu Pilatos, acaso eu sou um judeu? Acaso eu sou judeu? Ou seja, você está querendo dizer que eu sou manipulado por judeu? Não, cara, eu sou romano. Foram o seu povo e os seus chefes, os chefes dos sacerdotes, que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Não há acusação para morte, não é? Em Lucas 23, do versículo 6 ao versículo 12, vai dizer que Jesus sai dali, né, diante do governador Pilatos e é levado para Herodes Antipas. Lucas 23, 6 diz que ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele, esperava vê-lo e realizar um milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram, zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. É isso. Na sequência, amanhã tem mais comentário bíblico, se o Senhor nos permitir.